6 horas e 10 minutinhos, a gente já começa hoje a receber o convidado de hoje do Money. Nós vamos receber Gustavo Arruda, diretor de pesquisas para a América Latina do BNP Paribas. Gustavo, bom dia, bem-vindo, meu caro, ao Money. Bom dia. Bom dia, bom dia. Gustavo, eu sei que essa conta do juro real é uma conta que cada casa, cada economista faz o seu cálculo, enfim, mas todo mundo acaba chegando numa conta aproximada. Então, eu não quero partir de um número X, eu quero entender a tua análise sobre essa diferença da taxa de juro real, como é que você entende a trajetória dela diante do desafio do BC. Legal. Bom dia, Thaís. Eu acho que é importante primeiro entender que o juros real ele reflete algumas coisas, né? Se a gente olhar historicamente, o Brasil nunca foi um país de juros reais baixos, né? A gente experimentou alguns momentos de juros reais baixos, mas historicamente a gente vê esse número mais alto. E por quê? Porque ele reflete inúmeras incertezas e idiosincrasias nossas, né? Por exemplo, a gente tem uma discussão sobre estabilidade fiscal que a gente carrega por algum tempo. Vamos lembrar que em alguns momentos a gente experimentou juros mais baixos, a gente reverteu à medida com que a gente passou por políticas fiscais que começaram a ser menos sustentáveis, né? Historicamente, lembrando quando a gente perdeu o grau de investimento lá atrás, recentemente, depois de um aumento de gasto e uma perspectiva de aumento de gasto maior, né? Vamos lembrar, na sua tabela mostrou o México, né? O México é um país que tem grau de investimento. A gente eu diria que a maior parte dos países está brigando com o mesmo mal, né, que é trazer essa inflação para baixo. A política, né, ela é amarga, né, a gente não vê nenhum país do mundo, o Banco Central sendo aplaudido na rua por estar com juros mais altos, porque ela traz consequências graves, ela traz aceleração da economia, mas já está provado não só no Brasil, mas em outros cenários, que trazer essa inflação para baixo no longo prazo é muito mais saudável, né? Você consegue se organizar, a economia consegue investir, saber o preço das coisas. Então a gente eu diria que é um momento dado num ciclo aí de ajuste que é mais incômodo mesmo. Gustavo, eu quero dividir aqui com você, tem um debate misturado do Brasil com o exterior, ainda mais por causa da crise dos bancos, que é, afinal de contas, como é que os bancos centrais vão se dividir entre essas duas atribuições básicas, que é estabilidade financeira e estabilidade monetária. Vou convidar você para assistir comigo aqui, a gente vai colocar na tela, inclusive para ajudar quem está com a gente a entender, a estabilidade monetária tem a ver com o controle da inflação. Então, taxa de juros está lá exatamente para segurar a demanda e controlar o processo inflacionário nos países. A outra atribuição é a estabilidade financeira, ou seja, a solidez do sistema financeiro, a solidez dos bancos, uma crise que já atinge a Europa e os Estados Unidos, que por enquanto se mostrou ali controlável, contida, mas de qualquer forma esse é um debate que apareceu. Christine Lagarde, por exemplo, tem falado bastante nos últimos dias, inclusive depois da decisão do BCE semana passada, disse, olha, não há conflito entre a estabilidade financeira e a estabilidade monetária, porque a grande preocupação foi a taxa de juros mais alta que provocou uma crise de crédito nos bancos. Queria um pouco te ouvir sobre esse equilíbrio que os bancos centrais enfrentam hoje. Legal. De fato, os bancos centrais eles têm tentado trabalhar na direção de dois problemas, duas ferramentas. Né? O que eu quero dizer com isso? Olha, se eu estou com um problema macroeconômico, eu tenho aqui uma ferramenta para isso, chama uma política monetária, chama juros. Todo mundo conhece, eu vou subir os juros aqui para combater a inflação. Tem uma outra história aqui que, se o problema bancário ele não é sistêmico, o que eu quero dizer sistêmico? Olha, não vai jogar a economia global toda por uma grande recessão, eu tenho outras ferramentas para combater. Né? Olha, eu preciso fornecer mais liquidez, o Banco Central pode assessorar, como assessorou o Banco Central Suíço para organizar venda de bancos. Então, assim, existem ferramentas também para quando você encontra problemas específicos. A gente tem que lembrar que o banco, como um intermediário na economia, ele justifica o Banco Central auxiliar essa discussão, porque você pode gerar problemas muito mais graves, né? Vamos dar um exemplo, como já viu no passado. A economia, os bancos passam por um momento de incerteza, ninguém sabe que banco está saudável e que não está, o crédito ele para na economia, né? E aí vira um problema macroeconômico, não é só mais financeiro. Por isso que se a gente olhar para trás, em alguns momentos do passado, os bancos centrais
tanto agiam, né, com medidas para conter a liquidez, quanto cortar juros. Então, o que a gente está vendo agora, só para finalizar, Thaís, é um ambiente que, por enquanto, os bancos centrais têm tentado se comunicar e dizer, olha, temos um potencial problema, temos um risco aqui, por enquanto a gente entende que isso é um problema setorial e para isso a gente vai tomar algumas medidas, e enquanto isso a política monetária não pode ser revista, porque a inflação é um grande problema, como você mesmo citou, no caso do Reino Unido, que mais uma vez a inflação surpreendeu para cima. Tem um ponto de virada, Thaís, só para fechar, claro, que é o seguinte... tem um ponto de virada que é o seguinte, se a gente perceber os bancos centrais perceberem que o problema é muito mais grave, muito mais sistêmico, uma política, né, uma ação, ela contamina a outra. A gente não vai ver, por exemplo, uma grande crise financeira e os bancos centrais continuando a subir juros, porque a gente vai começar a ter uma contaminação do sistema financeiro via crescimento mais baixo para a política monetária. Mas, por enquanto, não é o caso.